Boa noite. Boa noite. Eu já estava achando estranho porque eu entrei e só duas alunas entrou comigo. E eu falei assim, já acho que está acontecendo alguma coisa. Peraí que eu vou olhar no grupo. Porque quando eu entro já tem várias pessoas pedindo para entrar. Mas vai dar certo. Agora deu certo, né? Boa noite, professora. Boa noite. Que E vigor. aí, professora, vamos lá para a Praça dos Girassóis amanhã? Como é que é? Apoiar. Bora? Chama a turma aí, professora. Eu mandei no grupo aí, esse pessoal, eles têm que se animar, porque tem que começar a lutar pelos nossos direitos agora, né? Não é só Não pegar, não é não. só comemorar depois de tudo pronto, não. Tem que lutar, tem que votar. Mandei o link para entrar no grupo para votar. A gente Mas tem não que ter pode um piso aglomerar, não. salarial. Hã? Mas não pode aglomerar, não. Por quê? Mas olha o tamanho daquela praça. Não tem como aglomerar, não. É a maior praça do mundo, vocês sabiam? Aham, eu vou. Amanhã, 9 horas, eu vou lá. Já coloquei mesmo o freio hoje, tô sem freio. Temos que ir sim. A gente tem que lutar Lá, pelos direitos, né? Já pensou vocês? gente, olha só, já imaginou nós terminar o nosso curso com piso salarial, podendo ganhar mais de 5 mil reais? Muito Mas bom, assim, né? mas se todo mundo ficar acomodado, vai bem aí, morrer com 900 reais por mês aí. Enfim. Tá certinha, Ednete. Apoiadíssima. Eu vou. Amanhã eu vou e ainda vou fazer algazarra. Não, professor, não vou fazer algazarra. Não. Eu só não pude comprar aquela blusa. Eu achei linda. Tu comprou, professora? Não, nem sabia que te estava vendendo. Ai, linda demais. Nossa Senhora. Ela. E 20 reais, mas assim, sabe como é que é a vida, né? Que 20 reais é bom. Mas amanhã tem que ir Verdade. lá. Quem quiser, quem puder ir, né? Compareçam, porque futuramente vale a pena. As meninas já estão, já pegaram já o busão hoje. Eu não fui lá para Brasília, lá para Esplanada lá, porque eu não tinha 180 reais para me pagar, mas não é caro 180 aí de volta. O problema é que eu não tenho mesmo. Verdade. Tá aqui, ó. Tá, chamou no grupo e é amanhã às 9 horas. O convite tá feito. Quem assistir a aula aí. A senhora reforça aí no final aí, ver se alguém quer ir dar força, porque aí a união faz a força, né? Com certeza. Com certeza. Pessoal, vamos começar a nossa aula. Eu vou finalizar o slide de ontem, né? Que ficou faltando aí sobre a doação de sangue, não é isso? A transfusão de sangue. Deixa eu aceitar aqui mais um aluno. Vamos lá. Para quem faltava eu corrigir a nota, que postou os trabalhos hoje, eu já fui lá corrigir. Vão lá, confiram, vê se está tudo certo. E ainda tem algumas pessoas que ficou sem entregar, tá? Mas é isso, eu corrigi a nota de quem fez a postagem. Se puder conferir, beleza. Aí hoje eu já postei a apostila lá no live, postei o fórum também. E aí hoje a gente vai terminar de falar sobre o sistema hematológico que a gente iniciou ontem. E aí a gente vai começar sobre o sistema urológico, que é a disciplina, a ementa de hoje, tá? Sobre a transfusão de sangue, pessoal, é determinada pelo médico, tá? Normalmente são pessoas que têm uma anemia muito severa, como a gente estudou ontem. São pessoas que passam por algum trauma, que perde muito sangue. Essa pessoa, ela precisa de uma transfusão sanguínea, tá? Sempre vai ser determinada pelo médico e a quantidade de bolsas, né? E vai ser determinado pelo médico também como que vai ser aquela transfusão sanguínea.
No caso, às vezes o paciente ele vai fazer uso do componente do sangue, né, total, tanto do líquido quanto da parte sólida. Ontem a gente viu que o sangue ele tem duas partes, né, a líquida e que é o plasma, né, e a parte sólida, né, que são as células, os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Então, muitas vezes esse paciente ele vai fazer uso apenas de algum componente daquele sangue. Isso aí vai ser determinado pelo médico, tá? Então, essa transfusão sanguínea, ela é feita dentro de um hospital, tá? Aquele paciente ele tem que estar internado. É feito com catéter diferenciado, porque o sangue ele é mais denso do que uma medicação normal. E quem faz a instalação desse catéter normalmente é o enfermeiro, tá? Mas como eu falei para vocês ontem, o técnico de enfermagem ele sempre vai ficar cuidando ali para ver se não tem nenhuma obstrução durante ali até chegar na veia do paciente, porque muitas vezes pode ser que a agulha entope, ou perde o acesso do paciente. Então, o técnico ele tem que ficar monitorando de hora em hora, tá? É muito importante a gente saber que o paciente ele só poderá receber o sangue se for compatível com o sangue dele, tá? Normalmente nessas transfusões são conferidos várias vezes, né? Para não ter erro. O pessoal do banco de o médico confere, o pessoal do banco de sangue, ele confere se realmente é aquele paciente, se é aquele sangue. O enfermeiro confere, o técnico confere. É muito importante conferir o máximo possível para não ter erro. Se porventura, né, por um erro da vida, porque todos nós somos humanos, estamos sujeitos a erro, né? Se for administrado o sangue errado naquele paciente, o que que vai acontecer? Vai haver um choque, né? E o paciente ele vai a óbito. Então, assim, em casos raros, mas já aconteceu. Por isso que é importante. Lembra quando vocês fizeram uma disciplina de, acho que administração de medicamento ou introdução à enfermagem, eu não lembro qual a disciplina que tem essa ementa, mas eu sei que tem. Sobre os 9 certos da enfermagem, que hoje já são 11 certos da administração de medicamento, paciente certo, dose certa, várias coisas. Então, assim, é muito importante o quanto vocês puderem conferir para não ter erro, é muito importante, porque um erro, por menor que seja, muitas vezes ele é fatal para o paciente, tá? Então, sempre que possível, confiram o máximo que vocês puderem para não haver erro, tá? Como que se faz uma transfusão de sangue? A transfusão, pessoal, a gente sabe que é a partir de uma pessoa que faz a sua doação, né? Essa doação, elas são feitas nos hemocentros das cidades, dos hospitais, e aquele sangue ali, ele é tratado, ele é conservado, armazenado numa bolsa descartável, né? Totalmente estéril, e ali é colocado ali naquela bolsa de sangue o anticoagulante, né? Porque se não colocar o sangue, ele vai todo coagular. E o conservante, para aquele sangue conservar. Ele é conservado ali, ele tem a temperatura certa, né? E ele fica ali armazenado no banco de sangue para quando algum paciente necessitar. A pessoa que está doando, ele não tem risco nenhum de ser contaminado, porque todo procedimento que é feito nele ali no hemocentro é um procedimento estéril, com luvas descartáveis, a pessoa vai estar totalmente paramentada, né? O técnico e o enfermeiro que for atender aquele paciente vai estar totalmente paramentado. São seringas descartáveis, tá? Então, para o doador, não tem nenhum risco de contaminação. A regra para ser doador de sangue tem que ter entre 16 e 69 anos, tem que pesar mais que 50 quilos e ter um bom estado de saúde, né? Porque não adianta só ter 50 quilos e a idade certa e ir lá doar. Tem que ver se a pessoa está num bom estado de saúde, se ela não é usuária de drogas,
Normalmente, o sangue desse doador, ele passa por uma bateria de exames, tá? Ontem a colega, a gente comentou rapidamente sobre a transfusão sanguínea e alguém perguntou assim, professora, como é que é o nome daquele teste que a gente faz, aquele tipo um teste rápido para verificar se a gente tem anemia? Eu pesquisei hoje bastante, eu não encontrei o nome do teste, mas realmente eu vi que tem esse teste. Você faz esse teste, ele é tipo um teste rápido para você ver para ver se tem anemia. Normalmente esses testes eles não são 100% eficazes, né? Esses testes rápidos. Mas depois aquele paciente ele vai fazer uma bateria de exames, porque aquele paciente ele pode ter algum tipo de doença. Quais são as doenças que mais se descobrem quando o paciente vai lá doar sangue? Gente, muitos pacientes descobrem que eles têm alguma doença através das doações. Normalmente, a doença que ela é mais detectada nos exames é hepatite. Muitas pessoas têm hepatite e não sabem, tá? Então, assim, tem uma série de restrições para o doador de sangue. Ele passa por uma entrevista ele passa por uma entrevista criteriosa, tá? Para ele poder ser doador de sangue, tá? Olha só, ele não pode ser usuário de drogas. A pessoa, quem já doou sangue aqui, sabe que eles perguntam se você tem múltiplos parceiros sexuais, se tiver, você não doa, eles não aceitam seu sangue. Perguntam para você se você faz sexo sem camisinha, se fizer também, está descartada a doação, né? Então, assim, é uma série de requisitos. E ainda assim, existem pessoas que ficam envergonhadas e não falam a verdade na entrevista. Essa pessoa tem uma segunda chance, né? Essa pessoa tem uma segunda chance de preencher um papel e deixar numa urna lá contando alguma verdade do que ela não soube expressar. E aí, aquela bolsa de sangue dele, se realmente, por exemplo, ele não teve coragem de falar ali para o entrevistador, porque é muito normal a pessoa ficar envergonhada, ele não teve coragem de falar que ele é usuário de drogas, né? Aí ele vai ficar com a consciência pesada e vai escrever no papelzinho que eles orientam lá e coloca na urna. E aí o pessoal da enfermagem pega, depois que o paciente sair, se ele tiver relatado alguma coisa que pode comprometer aquela doação de sangue, aquela bolsa dele que foi colhida vai ser imediatamente descartada, tá? Então, assim, são restrições bem severas que o pessoal do Hemocentro eles adotam, tá? Professora, Oi. quem já abortou também não pode doar sangue, né? Oi? Quem já abortou não pode doar sangue. Que eu saiba, não. Só se for em determinado, tipo assim, o que acho que vai contar aí é o período, né? Que aí perdeu sangue e tal, faz essa consideração. No caso do homem, por exemplo, ele pode doar, eu acho que ele pode doar até 4 vezes por ano. 4 doações a cada 12 meses. Então, ele pode doar 4 vezes. E no caso da mulher, ela só pode doar 3 vezes a cada 12 meses. Então, por exemplo, se a mulher teve um aborto, ela não vai poder doar naquele período recente, porque ela já teve uma perca de sangue, tá? É por esse motivo, tá? O volume, no caso do receptor do sangue, o volume que vai ser transfundido ali é determinado pelo médico, tá? E vai ser determinado se ele vai tomar só alguns componentes do sangue ou todo o sangue, né? A parte líquida e sólida. E normalmente, a cada 4 horas é administrada ali um total de 450 a meio litro de sangue naquele paciente. Tem paciente que uma bolsa é suficiente, mas tem paciente que toma 3, 4 bolsas de sangue, né? Porque foi um paciente que perdeu muito sangue, né? Então, isso aí vai ser determinado pelo médico
e pela situação clínica de cada paciente, tá? Isso eu já falei, mas eu vou só reforçar o seguinte, sobre a compatibilidade, né, que o receptor ele vai ter que receber o sangue da qual ele é compatível, né? E o doador ele tem que ser absolutamente saudável. Existem aquelas pessoas, é o que mais acontece, daquelas pessoas de não estar saudável, mas que eles não sabem. Quando esse doador vai no hemocentro e manifesta o desejo de doar sangue, ele passa, né? O sangue dele fica ali, retirado uma pequena amostra para fazer os exames. E se detectar alguma alteração, detectar algum tipo de doença naquele doador, ele é informado imediatamente para retornar no hemocentro e lá eles fazem, eles passam esse paciente para o médico poder estar explicando, tá? Então é isso, é uma triagem muito rigorosa para doar sangue. Alguém de vocês aí já doou, sabe como é. Tem complicação na transfusão sanguínea? Tem, gente. Todo procedimento, ele pode levar a alguma complicação. Embora, se for administrado da maneira correta, na quantidade correta, se a compatibilidade estiver correta, as complicações são menores, né? Ou quase nulas. E, normalmente, as transfusões são feitas para beneficiar o paciente. Se não for para beneficiar, né, o médico não vai determinar. Então, o benefício tem que ser maior do que o risco, apesar de não oferecer muitos riscos, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre a transfusão sanguínea? Não. Normalmente, os pacientes que mais necessitam de transfusões sanguíneas são mulheres pós-partos que tiveram alguma complicação no parto e tiveram sangramento, mulheres que passaram por abortos, que perderam muito sangue, ela vai necessitar de uma transfusão sanguínea. Pessoas que tiveram algum tipo de acidente, algum tipo de trauma, que perderam muito sangue, pacientes oncológicos também, eles precisam de sangue assim, em uma certa fase da doença, porque eles têm sangramentos, né? Então, normalmente são esses pacientes aí que eles vão necessitar de mais de sangue, tá? Dúvidas, pessoal? Não. Vamos para a aula de hoje. Eu vou aproveitar que entrou um aluno aqui que eu não vi ele entrando aqui faz muitos dias. Tem 2 alunos aqui que não entregou nenhuma atividade, tirou nota 6 na prova, né? Fechou a prova, mas não fez nenhuma atividade, tá bom? Só lembrando vocês que tem que entregar. Hoje a gente vai falar sobre o sistema urológico, tá? O nosso sistema urológico, tanto do homem quanto da mulher, ele é bastante sensível, né? E a gente tem vários tipos de infecção aí no nosso sistema. Já era para vocês terem visto a disciplina de anatomia, né? Que infelizmente parece que vai ser adiada, mas quando vocês forem estudar anatomia, vocês vão ver cada componente do nosso sistema urinário, tá? Eu coloquei um desenho aí para vocês poderem visualizar, né? Que é o rim, uréter, a bexiga. No caso do homem, aí ele tem a próstata, né? Antes, depois da bexiga. E vocês podem visualizar que a uretra do homem é bem maior do que a uretra da mulher, não é? Estão conseguindo visualizar? Sim, professora. É bem maior.
Então, nesse caso, a mulher, ela costuma, né? Mais uma vez a mulher, as infecções urinárias são mais frequentes na mulher por causa disso. Porque o caminho que a bactéria percorre para chegar na bexiga, tá vendo como ele é bem menor do que na do homem? Então, a mulher, ela tá mais propensa a sofrer aí algum tipo de infecção urinária, tá? O nosso sistema urinário, pessoal, ele é composto pelos rins, que são 2 rins, né, que fica na parte esquerda e direita, os uréteres, a bexiga e a uretra, da forma como tá no desenho. Esse sistema, ele faz aí a filtragem e elimina algumas toxinas, né? A célula não faz ali o metabolismo dela e de alguma forma aquele lixo é excretado, né? E muitas vezes pode ser através da urina. Então, toda substância que for nociva ao nosso organismo vai ser excretada aí pelo sistema urinário, tá? No caso, o rim, ele filtra, tá? Depois de filtrado, passa aí pelo uréter, vai para a bexiga, aquela urina, para depois ser expelido o canal da uretra, tanto no homem quanto na mulher. O caminho é o mesmo. Porém, a uretra da mulher, o caminho percorrido é bem menor. E aí a gente tem a infecção do trato urinário, né? Que lá no hospital vocês vão ver sempre essa sigla aí de ITU. Normalmente os médicos eles usam mais as siglas, tá? Essa infecção do trato urinário, pessoal, ela pode ser em vários lugares, né? Pode ser nos rins, só os rins tá com infecção, pode ser só na bexiga, na uretra, no uréter, né? Então tem exames aí para poder diagnosticar aonde que é essa infecção, para poder ser tratada de forma correta, tá? Então toda infecção do trato urinário, ela pode ser em qualquer lugar, desses 4 lugares, lógico. Os tipos. Os tipos, pessoal, é a cistite. Nós temos 4 tipos de infecção urinária. É a cistite, que é a infecção na bexiga, a uretrite, que é a infecção na uretra, né, que é o canal ali onde a urina passa, pielonefrite, que é a infecção nos rins, pode afetar os 2 rins ou apenas um, tá? E a infecção nos uréteres. As causas vai muito variar onde é o local, se é na bexiga, se é no rim, tá? No geral aí, a maior incidência da infecção do trato urinário é a cistite e a uretrite, né? Que é a bexiga, que acomete a bexiga e a uretra. Por que a bexiga e a uretra? Porque é o local mais próximo ali de onde a bactéria pode invadir. A bactéria ela vai chegar primeiro aí nesses 2 locais. A partir do momento que ela chegar aí nesses 2 locais, é difícil ela ir mais para cima, né? Por quê? Porque nos primeiros sintomas, o incômodo é tanto, a dor, né, que o paciente sente, que o paciente ele logo procura ajuda médica, então ele já trata de imediato. Então, dificilmente aquela bactéria sobe mais um pouco ali para os uréteres e para os rins, tá? Mas pode acontecer. No caso dos fatores de risco, pessoal, um dos principais é a vida sexualmente ativa, né? Vai facilitar bastante a entrada de bactérias ali pela uretra. Por isso que os médicos recomendam que depois das relações sexuais, tanto a mulher quanto o homem, eles urinem, tá? Para poder, se por acaso tiver alguma bactéria ali por perto, ela ser expelida aí pela urina, tá bom? Então, isso é muito importante. Quais são os sintomas? Gente, o principal, são vários sintomas, todos esses que eu coloquei aí para vocês. Mas o primeiro que se manifesta é a ardência na hora de urinar,
né? Quem já teve infecção de urina sabe como que é. É uma ardência sem fim, né? Aí você fica com aquela vontade de ir no banheiro, você acabou de sair do banheiro, mas você continua com vontade de ir no banheiro. Aí você vai lá de novo e aí você faz 2 gotinhas. Aí continua com a mesma vontade. Então, e sempre com a mesma ardência, né? Outro sintoma é urina escura, a urina com hematúria, né, que é acompanhada de sangue, com odor muito forte, com a cor muito forte. A dor pélvica, que é aquela dor no pé da barriga, também é muito comum, tá? Incontinência urinária, aumento das micções. Por que o aumento, né? Eu falei bem no início que você vai no banheiro e na mesma hora você tem que voltar no banheiro, mas você já não consegue fazer o xixi, né? Então, são vários sintomas que incomodam muito e causam dor e ardência. A maioria das pessoas, a maioria dos pacientes vão procurar já ajuda médica imediata, tá? Por causa dessa, que o incômodo ele é muito grande. O diagnóstico, pessoal, normalmente o paciente vai relatar ali para o médico, ele já vai saber que é uma infecção de urina. Ele só não vai saber aonde que está aquela infecção. Se é na bexiga, se é no rim, né? Então, ele vai pedir um exame de urina também. Ele pode pedir outro exame que chama cultura de urina. Ele pode pedir um exame de imagem, né? Uma ultrassom ali do abdômen, tá? E ele pode pedir outros tipos de exame para poder identificar o local específico daquela infecção. Normalmente, ele só vai pedir esse exame para detectar o local específico se os antibióticos aí de primeiro uso que ele prescrever não fizer efeito, né? Então, ele vai pedir exames mais aprofundados. Mas, normalmente, o diagnóstico é sempre feito por um exame de cultura de urina, tá? O tratamento é sempre com antibiótico, mas vai variar o tipo do antibiótico e a dosagem de acordo com cada paciente e de acordo com cada evolução daquela infecção. No caso que o paciente ele sente muita dor para urinar, o médico ele pode passar um analgésico também para poder aliviar, tá? Mas só com o antibiótico já resolve também aqueles primeiros incômodos ali do paciente, tá? Então, é sempre com antibiótico e, no mínimo, 7 dias de tratamento, viu? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei 7 dias, né? Mas no mínimo, 7 dias de tratamento com antibiótico. A prevenção, pessoal, muita água, né? Tem pessoas que substituem a água por suco, por refrigerante, líquido. Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas é líquido. Não, é líquido. Mas a água, ela é muito importante para poder limpar todo o nosso organismo, né? Para poder limpar todo o nosso rim. Então, é muito importante que seja água, tá? Sempre se limpar e a urinar para poder evitar bactérias. Urinar após as relações sexuais, que eu já falei, é uma prevenção, tá? No caso das meninas, usar, evitar, né, na verdade, de usar absorvente interno, tá? Não tem estudos que comprovem, mas os médicos acreditam que ele pode provocar a infecção de urina. E eu também acredito que pode, porque se tiver uma bactéria ali naquele absorvente, não é verdade? Então, sempre dá preferência para usar absorventes externos. Não usar ducha, nem spray, pó para higiene íntima, esse tipo de produto só com prescrição médica, tá? Os cuidados de enfermagem, pessoal, é orientação do paciente a ingerir água, né? No mínimo 2 litros de água por dia, porque vai limpar ali o rim vai trabalhar em sua capacidade total, vai limpar ali todo o nosso organismo, tá? Então, um dos principais cuidados é aí a orientação
ao paciente a ingerir a água. Urinar frequentemente a cada 2 horas é muito prejudicial, principalmente para a mulher, no caso de ficar segurando o xixi, né? Acontece bastante. Pessoal, só um minutinho que eu vou ligar meu notebook aqui na tomada que pediu bateria. Pronto, ótimo. E urinar antes de dormir e depois das relações sexuais de novo, né? Para poder evitar aí essa bactéria, a entrada dela na uretra e na bexiga do paciente. Então, esses são os principais cuidados de enfermagem, tá? A cistite, que é a inflamação, que é a infecção aí na urina, que a gente falou, normalmente ela é causada pela bactéria Escherichia coli, né? É bastante comum, infelizmente, e acomete mais as mulheres, pelo motivo que eu já falei para vocês, que no caso aí, o canal da mulher, ele é bem menor, tá? E o tratamento é sempre com antibiótico, como eu já falei. Fatores de risco, pessoas, lembrando que é mais comum nas mulheres, porém os homens não estão isentos, tá? Os fatores de risco é o portador aí ter diabetes mellitus, ter a vida sexual ativa, assim como eu falei anteriormente. Uso de sonda vesical. A sonda vesical, pessoal, para quem não sabe, é aquela sonda que a gente coloca no paciente quando o paciente está impossibilitado de urinar por vontade própria, tá? Outro fator de risco, incontinência urinária. E no caso dos homens, doença na próstata. Tudo isso é fator de risco para a infecção da bexiga, né? A cistite. Quais são os sintomas? Pessoal, os sintomas de todos esses tipos de infecção são muito parecidos, né? Na verdade, eles se diferenciam muito pouco de um para outro. Olha só como é parecido. Ardência a urinar, urgência de urinar, aí você vai lá no banheiro e não faz nada. Vontade de urinar mesmo com a bexiga vazia, sensação de peso na barriga, né, que é aquela dor pélvica, e, em algumas vezes, presença de sangue na urina, tá? Isso aí tudo é sintoma da cistite. O diagnóstico, o médico, normalmente ele já vai fazer esse diagnóstico e sem pedir nenhum exame, ele já vai, na verdade, ele já vai entrar com o tratamento sem pedir nenhum exame, porque ele já sabe mais ou menos ali o que seja e já vai querer resolver o problema do paciente com o tratamento. Mas após ele pede aí exame de urina para poder verificar realmente onde que é aquela infecção, tá? Tratamento, sempre com antibiótico e no mínimo 7 dias, tá? No caso da insuficiência renal aguda, já é um pouco mais grave, né? Porque lá na cistite, a gente viu agora, e na infecção do trato urinário, que são o tratamento com antibiótico resolve. Na insuficiência renal, já não vai resolver, né? Porque o rim, ele vai perder a capacidade de filtrar os resíduos no nosso organismo, tá? Então, se ele perder essa capacidade, o que que vai acontecer? Né? O nosso sangue, ele vai ficar totalmente em desequilíbrio, tá? E aquele paciente, ele vai ter que ser submetido a um tratamento intensivo, né? Muitas vezes é reversível essa insuficiência renal e outras vezes não. Então, em algumas vezes, o paciente pode fazer algumas sessões de diálise e hemodiálise e outras vezes o paciente vai permanecer ali para o resto da vida fazendo hemodiálise ou até mesmo um transplante renal, tá? Então, a insuficiência renal ela é bem mais grave. As causas, pessoal, normalmente acontece quando
paciente tem alguma condição, né, no organismo que vai diminuir o fluxo do sangue para o rim. Então, pode ser uma das causas. Algum dano que o rim sofrer, né? Como que é esse dano que o rim sofre? Pode ser de várias origens, tá? Pode ser um dano causado pela diabetes. Lembra que a gente falou sobre a diabetes semana passada? E eu falei para vocês que a diabetes alta, a longo prazo, ela danifica os nossos órgãos, principalmente o nosso sistema renal, né? Então, pode ser por causa de uma diabetes, ou pode ser por causa de uma infecção não tratada. Então, assim, tem várias causas, tá? Pode ser por uso de medicamentos inadequados, pode ser pelo bloqueio aí nos tubos de drenagem da urina, nos rins, né? E aí, quando ocorre esse bloqueio desses tubos, muitas vezes aqueles resíduos que era para ser expelidos aí na urina, eles não conseguem sair. Por quê? Porque está bloqueado os tubos. Então, assim, são causas diversas, tá? Os fatores de risco. Quem está mais suscetível a adquirir aí uma insuficiência renal? Pessoas que têm doença renal, algum tipo de doença renal, tá? Pessoas que têm algum tipo de doença hepática, diabetes, olha só, eu falei da diabetes agora há pouco, né? Porque a diabetes, ela danifica os nossos órgãos a longo prazo. Pressão alta, insuficiência cardíaca e obesidade. Tudo isso é fator de risco para insuficiência renal. Quais são os sintomas? Diminuição na produção de urina, né? O paciente ele vai diminuir ali consideravelmente a produção de urina. Por quê que ele vai diminuir? Porque ele está com insuficiência renal. O rim dele não está trabalhando de forma suficiente para o corpo. Então, consequentemente, a urina vai diminuir. O rim não está trabalhando, não é verdade? Retenção de líquidos pode ser um sintoma, a pessoa fica inchada. Toda pessoa que tem doença renal, em algum momento do dia, da semana, ela vai, não sei se vocês já conhecem alguém, mas vocês vão perceber que em algum momento ela vai estar inchada, né? Nas pernas, no tornozelo, nos pés, no rosto, tá? Fadiga também é outro sintoma, náuseas e vômitos, convulsões, tá? E dor ou pressão no peito também são sintomas da insuficiência renal aguda. Como é feito, né, o diagnóstico? O diagnóstico, pessoal, vai exigir aí um acompanhamento médico, né, no caso da insuficiência renal. Não é apenas o médico falar que o paciente está insuficiente renalmente, né? Vão ser feitos aí vários exames, muitos dias de acompanhamento, vai medir aí essa produção de urina para ver como que o rim está trabalhando. O médico vai pedir exame de urina, exame de sangue, exame de imagem, né, que é ultrassom do abdômen total. Pode pedir uma tomografia computadorizada, uma ressonância. E, por fim, ele pode pedir uma biópsia. Essa biópsia, né, logicamente, o paciente vai passar por uma pequena cirurgia para retirar ali uma pequena amostra de tecido do rim para fazer essa biópsia, tá? Então, pode ser diagnosticado de várias formas. O Zoom vai derrubar nossa aula em menos de 1 minuto e a gente já volta em seguida, tá? Qual que é o tratamento